Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais o segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Duarte. E nós hoje vamos fazer uma parte 2. Parte 2. para quem escutou a semana passada. Parte 2 devido aos quadradinhos. Isso mesmo, aos quadrinhos. Aos quadrinhos, Porque há quadros que não são quadrados. Pois não, é verdade. É verdade. Mas nós dedicámos o último episódio às nossas primeiras memórias da banda desenhada. Com muita atenção colocada nos franco-belgas, a revista Tintin aqui em Portugal, que o teu pai colecionou toda. Passámos pelo Lucky Luke, o humor do Salomão e Mortadela, e agora vamos deixar para a segunda parte as pontas soltas e uma coisa muito importante para a nossa infância, que foram as revistinhas da Abril. Que eram as edições brasileiras da Marvel, da Marvel Comics. Nós apanhámos a parte dos túnicas azuis e até do Mortadelo e do Salaminho. Nós encontramos muitíssimo uma pequena parte do início da nossa amizade. Mas na verdade o que foi o início mesmo de leitura de banda desenhada da nossa amizade é basicamente a Abril. É a Abril, a editora Abril, que nos traz todo o fascínio à volta da Marvel e da DC. Sobretudo, vamos falar dos super-heróis, não é? Tu eras um grande colecionador já agora? Sim, diria que sim, porque esta é uma pergunta, vamos dizer, uma pergunta idiota. Eu estou a fazer esta pergunta para ti, que é para as pessoas perceberem o quão grande colecionador tu és, porque eu já sei, porque basicamente eu lembro de ir a primeira vez à tua casa e ler e ver em cima do tua cama, não é? Tinhas aquelas camas com um armário acoplado, estantes, sim. Exato, aqueles que era cama em baixo e depois encostada à parede, a cama ficava com a lateral encostada à parede, e nessa lateral havia um armário, não é? Ou seja, havia um móvelzinho, e tu tinhas uma estante totalmente, era a estante inteira, era quase, vamos pôr, meio corpo, ou um corpo e meio, não, meio corpo e meio, pronto, meio corpo e meio, só Marvel e DC, e as lombadazinhas todas de multicolor. E mesmo assim ainda estava muita coisa em casa dos meus avós, no Restelo, onde eu tinha crescido, e mesmo assim tinha-se perdido alguma coisa na transição de casas. Mas o meu pai sempre foi muito comprador de livros. Sim. E ele frequentava imenso aquelas Press Centers, a Distri, especialmente, como é que era? A Yellows, essas. Sim, a Yellows era do Centro Comercial Roma. E a Distri havia nas Amoreiras e havia no Saldanha. Exatamente. Onde era a maior. A 5 de Outubro, não era? Sim. Exato. E também chegámos depois a ter aquela do Xenon, não é? Aquele press center do Centro Comercial Xenon, nos restauradores. E quase todas as visitas a essas lojas resultavam no meu pai comprar-me, oferecer-me uma revistinha da Abril. E usando uma expressão da época, chegavas muito o teu pai para te comprar? Não, pai! Não chegava. O meu pai nisso era muito, muito carinhoso comigo, mimava-me muito. Muitas vezes ele chegava a casa e trazia já revistinhas da Marvel, sem eu nem ter passado nenhum momento do dia com ele. E por isso foi muito fácil crescer, fazer a coleção crescer a partir aí dos meus 5 anos, que é quando eu começo a ler, graças ao meu avô que insistiu. Eu passava muito tempo com os meus avós, eu cresci na casa dos meus avós paternos, e graças ao meu avô comecei a ler relativamente cedo, para um miúdo daquela idade. E portanto, a partir de 84, 85, começam a aparecer os almanacs do Capitão América, a revistinha do Homem-Aranha, os Heróis da TV, as Super Aventuras Marvel. E ainda hoje, como podemos ver aqui na mesa à nossa volta. Eu vou ter que tirar uma fotografia e vamos fazer um certo engaging com o Instagram. Não vou colocar já, porque nós estamos a gravar com algum tempo de antecedência.
mas hei de colocar na altura deste episódio para o ar. Eu vou ter que tirar uma foto a esta mesa e vou tirar neste momento, enquanto estás a falar um bocado. Então a pergunta é: sim, tens uma grande coleção de cómics e sem chateares muito os teus pais, o que era ótimo. Mas eu não te vou deixar avançar muito sem ter que rematar uma coisa do episódio anterior, que é: tu trazes aí pontas soltas, não é? Coisas que nós abrimos no episódio anterior. Antes de nós entrarmos no capítulo Marvel, tu trazes aí algumas coisas que são pontas soltas da primeira parte. É engraçado que nós falámos e a razão deste episódio ter continuado é porque nós tínhamos muita coisa para contar e era importante falar destas pontas soltas. E então, como foi falado no episódio anterior, eu depois fui buscar e encontrei a piada que me fez ter dores de barriga, literalmente. Eu adorava, e melhor, vou já dizer o que é Calvin and Hobbes. Eu conhecia, estava muito habituado aos Sunday Cartoon, aquelas Sunday Strips, quer se fosse na Mafalda, quer fosse na Kino ou outra coisa qualquer, e Calvin foi aquele... Os Sunday e os Dailies também. E os Dailies, exatamente. E o Calvin and Hobbes foi, e devo dizer, Bill Watterson foi o autor que era mais semelhante ao meu humor. Eu adorava Monty Python, adorava coisas nonsense, gostava daquela piada, não é o punchline, mas adorava aquela piada imediata de... E Calvin era isso. Calvin tinha tudo. E depois encontrei aqui a piada que eu lembro de ter feito, e então andei. O primeiro que eu tive foi aquele que eu vi em tua casa, que foi há montes debaixo da cama, e eu lembro-me de minha mãe chegar num dia, um fim de semana, e dizer: olha, trouxe aqui uma prenda, e era isto. Eu lembro que devorei o livro nesse dia. Eu lembro de ter rido tanto nessa noite. Eu pensei, eu estava com um ataque de tosse e pensei: eu não vou sobreviver, eu vou morrer de riso, porque havia aquelas histórias, às vezes a gente já fala disso, às vezes, que a minha mãe tinha aquele lado de Beverly Goldberg, não é? Para quem conhece a série dos Goldbergs, Beverly Goldberg é a mãe dos Goldbergs, e tinha sempre aquela teoria das conspirações de a vizinha da amiga da prima aconteceu qualquer coisa. E a minha mãe contava a história. Eu conheço uma história de uma pessoa que morreu a rir, ficou sem ar e morreu, e estava a ver um programa, e eu pensei: eu hoje vou ser a segunda pessoa a morrer a rir. E eu lembro de ter ficado um bocadinho assustado, mas muito feliz, porque morrer a rir se calhar é uma das mortes mais interessantes, não é? Tirando outras, não é? E eu lembro-me perfeitamente de ter pegado no Calvin, e há uma história que é basicamente o tema desta história, há monstros debaixo da cama, que é o Calvin a perguntar se há monstros debaixo da cama, e ele: não há, e ele: não há, mas vocês estão a mentir. Eles: não, estamos a dizer a verdade, aqui não há nada em baixo. Ele: então a dizer que vocês são muito grandes. Eles: não, somos muito pequeninos. Ele: vai. E eu lembro de estar-me a rir, a gargalhar, porque era exatamente esse tipo de humor que ainda sou da vizinha à minha maneira de ser. Nós, nessa tarde que tu passaste em minha casa à volta do Há Monstros Debaixo da Cama, nós depois, quando regressámos, ou seja, o meu pai dá-te boleia para casa, e nós vamos os dois no banco de trás do carro e levávamos connosco o livro e continuávamos a ler. O fator de ser uma leitura muito rápida, porque tens 4 tiras, relês rápido, e o que mais me fascinava à volta do Calvin até era, grande parte dos... Eu estou muito acelerado porque eu adorava isto. Boa. Era, tu lises a maior parte dos Sunday Strips ou dos Dailies, lês 4 e acabou. E este era 4, acabava, mas tinha uma continuação para os 4 anteriores, e depois para os 4 anteriores, e muitas vezes essa piada continuava página após página. Temos piadas que duram a semana inteira. É muito habitual. Era uma das estratégias que o Bill Watterson gostava de usar, e que para mim, só fazer um parênteses, para mim o Bill Watterson está no top 3 ou 4 dos meus autores de banda desenhada favoritos. Ele tem importância porque para mim teve mais tarde um Chris Ware ou um Robert Crumb, ou seja, eu considero o Bill Watterson um mestre da banda desenhada, especialmente do Daily Strip e do Weekly Strip. E uma das coisas que o Bill Watterson tinha de especial é que ele conseguia fazer a tira funcionar diariamente. Tu tinhas sempre uma tira que era autossuficiente e que te dava sempre um bom gag no final, mas também tinhas a compensação de leres a semana toda e aquilo contar-te um episódio da vida do Calvin que seguia a semana. E para os geeks,
há uma piada neste livro que é o do transmutor, não é? Que ele tem uma caixa e pode transformar em qualquer animal. E aquilo é tão engraçado que ele está a te explicar, posso imaginar, mas qual é a razão de querer ser outro animal? É mais divertido. E ele faz a experiência e transforma-se em tigre, anda a tentar falar com a mãe e depois no final tem daquelas maiores piadas que é ele, ok, então vou voltar ao normal, e ele transforma ele numa rail a sério, e eu tipo, ok, isto continua para mim a ser o meu humor. Eu vejo isto e eu acho que para ti, estamos a falar até a nível artístico, a nível de eu revia muito no Calvin. Eu era um miúdo muito tímido, mas eu lembro-me de, em momentos de solidão, todo este universo de Calvin de não digo amigos imaginários, mas de histórias, era muito o meu parte. Ou seja, eu lembro-me de passar dias, tardes na verdade, deitado no chão do quarto, olhar para a janela, imaginar que passava um dinossauro, subia para a cabeça dele e viajava, ou havia uma nave espacial. Eu uma vez lembro de ter montado com uma pista de carros eletrónicos, ter feito um tablier na janela e tinha os dois comandos que eram os aceleradores, e eu estava tipo a disparar para tudo. Tinhas a tua Millennium Falcon. Tinha uma Millennium Falcon na Marquise. Exatamente. E eu adorava isso. E quando vi o Calvin foi tipo isto. E é engraçado que na mesma página dessa mesma piada, que é a piada que ele está aqui, tem uma das piadas que eu fazia muitas vezes quando era miúdo. Quantos de nós é que, e aqui agora até vou pedir, quem tiver a ouvir este episódio, deixa um comentário no Instagram a dizer quem é que fazia o mesmo, que é quem tinha banheira em casa e fazia banheira, quantos de nós é que não fez aquela coisa das ondas de puxar para frente, para trás, para a frente, para trás, e de repente já estamos a ser levados, mas não queremos parar, e a única razão da gente parar é depois de ouvir um grande splash, a gente olhar para lá e dizer, bolas, tenho a casa bem toda inundada. Eu ainda passo por isso semanalmente com o meu filho quando chega à casa de banho e está tudo encharcado. E eu, esta tira, eu lembro de ter visto esta tira e pensei, isto sou eu. Eu revi muito no Calvin, e eu acho que o fator de rever-me no Calvin transformou toda a minha leitura à volta e a minha relação ao volta do Calvin muito pessoal. E tudo bem que nós temos o fascínio pelo Homem-Aranha, pelo Capitão América, pelo Homem de Ferro, pelo Batman, ou o que for. Mas eu não troco pelo Calvin. Mas é que é isso. Calvin é tão simples, tão é que ele consegue humano, ser tão ternurento, tão inocente, sensível, e ao mesmo tempo tão louco, estovado, explosivo, cranked up. Eu adoro, e eu lembro-me de que tu tens aí entre os volumes, eu tenho aqui vários. Eu tenho o Tigre Assassino Ataca de Novo. Ou seja, eu tenho em cima da mesa, há monstros em cima abaixo da cama, tenho o Viva Alaska, que foi logo o que me ofereceram logo a seguir, A Noite da Grande Vingança, que também adorei, e logo a seguir, e este foi muito mais tarde, os Monstros do Outro Planeta. E foi engraçado esta história porque dos Monstros do Outro Planeta, porque eu adorava este formato, e de repente eles mudaram o formato para uma coisa mais, vamos chamar até geek culture, mais Chris Ware, não é? E hoje em dia acho que o Chris Ware adoramos o fator de ter vários formatos. Na altura eu lembro que isso destabilizava uma certa raiva em mim, e depois foi o Plácido Domingos, não é? Eles passaram para um formato mais horizontal, que permitia ter praticamente o dobro, a tira passava a ter o dobro de tamanho. Exato. E o livro ficava mais grosso. E tinhas só duas tirinhas por página. Exato. E depois tenho, como disse, tenho o Plácido Domingos, tenho a Tesouros por toda a parte. O Tigre Assassino volta a atacar, e depois tenho Parabéns, Calvin Lobes, que é a edição dos 10 anos. A edição de aniversário. E tenho que mencionar um livro que não está aqui, que é o The Days Are Just Back. Que dias estão cheios, acho que era assim. Sim, eu não tinha esse. Exato. Que tem uma das semanas, talvez até mais do que uma semana, não garanto, mas tem pelo menos uma das semanas que eu mais adoro, que é a história em que o Calvin não quer fazer os trabalhos de casa. Exato. E então decide viajar no tempo para ir ter com o Calvin das 8 da noite, que já deveria ter feito os trabalhos de casa, para ir buscar os... Ok, claro que...
Claro que ele não fez. Chegando ao Calvin das 8 da noite, o Calvin das 8 da noite diz-lhe: não fiz nada disso. E eles têm uma luta de morte até para saber quem é responsável por não ter feito trabalho de casa. Esse é das semanas mais compensatórias em que tudo está tão encaixadinho. Exato. Todas as tiras são boas em si mesmo, mas a semana toda ou as 2 semanas valem por tudo. Fantástico. E também está aí uma história de um livro que tu tens, que é Os Plácidos Domingos, que foi a primeira coletânea das páginas só de domingo. Sim, exato. E ontem o pequeno Sérgio pegou neste livro e foi ter com a mãe perguntar o que é que o Plácido Domingos tinha a ver com o Calvin. Sabes que aconteceu exatamente o mesmo. Eu lembro-me na altura, tipo, mas porquê é que o Domingos tem a ver com o Calvin? Claro que Plácidos Domingos era apenas a tradução de Lazy Sundays, porque isto eram só as páginas de domingo. E foi a primeira vez que eu tive uma edição do Calvin com coloração, e eu lembro-me de ter adorado ver isto tudo colorido. Sim, porque estas histórias bizarras de planetárias. As tiras semanais eram sempre a preto e branco, e depois as páginas de domingo eram tradicionalmente a cores. Só que aqui em Portugal a edição da Gradiva inicial trazia as páginas de domingo a preto e branco. Nós aqui é que podíamos. E eu lembro de ter visto isto com cores e ter adorado o lado todo colorido da. E é engraçado, foi um bocado até contrastação em contraste com alguns livros da Marvel ou da DC. Há um lado, agora vamos num lado geek de coloração, este lado da cor quase absoluta, não é? Tu tens o Calvin todo a vermelho porque tem uma luz a bater, ou só quer enaltecer a figura. Há muito cuidado visual e um cuidado tremendo na colocação da cor. E eu lembro de ter ficado fascinado com isso. E claro, cores super bizarras que é engraçado. Durante muitos anos andámos a evitar, e nos últimos 2 agora quanto mais bizarro a cor é, claro, mais fantástico, nós adoramos. Como bons adolescentes dos anos 90, nós queríamos as cores subduzidas e melancólicas da geração grunge, black metal e variantes. Exatamente. Mas agora já estamos fartos disso. E agora queremos neon e cores muito bizarras. E depois, isso resolve o Calvin ou não? Ou há mais? Eu sou o Calvin até engraçado. Há histórias mais engraçadas. O Calvin percorre toda a minha vida e é engraçado perceber que tenho a certeza, e espero bem ouvir de várias pessoas neste programa a falarem um bocado sobre o Calvin, ou até mesmo a dizer qual foi a tira favorita deles, porque à medida que fui conhecendo algumas pessoas, o Calvin marca-os da mesma maneira como marca-nos a nós. Eu lembro-me como tu sabes, eu passo muitas vezes as férias na costa com os meus pais, e durante muitos anos fizemos amigos, e vi lá um rapaz que até vou referir o nome, que é o David, e muitas vezes quando estamos a discutir quem que é quem que tem as melhores coisas, um bocado tipo juvenil, ainda hoje mantemos essa brincadeira de então qual é o telefone que tu tens, qual é o carro que tu tens, agora tens uma moto, qual é a moto que tu tens? E ele, para rematar a batalha toda, diz: eu tenho aquela edição hardcover do Calvin & Hobbes. E eu, esquece, acabou, já ganhaste. Para tu perceberes que, por mais carro de alta cilindrada, ou uma moto, ou o que é que a pessoa quer que seja, a edição de luxo do Calvin & Hobbes ninguém bate. E continua a ser um motivo de batalha eu sei perfeitamente como é que a batalha vai acabar. Por mais que eu arranje o melhor iPhone que ele, ou que ele arranje isso, a batalha acaba sempre E acredita, eu todos os anos, depois dessa batalha, vou online procurar se encontro preços bons. Agora é que eu vou lixar aquele gajo. E não consigo. E ainda continua a ser um objeto de luz. Pronto, se alguém quiser oferecer, já sabe, teu contacto, @segundo trabalho deles. Estou a brincar. Agora, só para puxar as últimas pontas. Exato. Nós no episódio passado passámos aqui uns minutos a falar sobre a revista Tintin. Sim. Que foi a tua escola inicial, inicial, porque o teu pai foi um comprador assíduo da revista, e ficou só por dar a homenagem à estrutura, porque os diretores principais da revista Tintin foram o Dinis Machado e depois a seguir o Vasco Granja, que toda a gente conhece, o pai da Pantera Cor-de-Rosa, não é? O Vasco Granja e o Dinis Machado, que é o famoso Dinis McShade. Exatamente, Dennis McShade, o autor de O Que Diz Mulher. Exatamente.
A revista começou a sair em 1968 e acabou em 1982. Foram 14 anos de vida. Poxa. Primeiro na livraria, editados pela livraria Bertrand, até 74, e daí em diante pela Livraria Internacional do Porto. Por lá passaram alguns dos autores portugueses com os quais nós até convivemos pessoalmente no Salão da Amadora, como o Relvas, o José Rui, o Dinis Machado também lá escreveu, o José Garcês, que tu conheceste pessoalmente, o Augusto Trigo e por aí fora. Portanto, fica só o tip of the hat à equipa da revista. Sim, temos de ter o chapéu, porque 14 anos é 14 obra. anos é obra, e não é só 14 anos, trabalhar 14 anos, mas falar 14 anos em que sistematicamente uma edição que mantinha a continuação. É como eu acho que o Tintin, 14 anos da revista Tintin, é a mesma coisa como a gente falar de o Dallas ou o Dynasty, que é uma novela que dura X anos. Tipo, quem que aguenta, só mesmo por fãs, e só quem está a fazer aquilo é mesmo malta que e para a quer... maioria dos portugueses foi por ali que Foi. o Blakey Mortimer, Claro. o Roger Vaillant, sim. tudo, o próprio Tintin, portanto, tanta coisa da BD europeia chegou a Portugal por causa da revista Tintin. Sim. É verdade, Depois há uma piada que ficou por não ficou por rematar, mas há aquela piada que tu contaste de teres contado a uma colega tua do daltonismo. do daltonismo. E então, pronto, só dizer que o daltonismo afinal não foi, obviamente, como tu já tinhas revelado, culpa dos irmãos Dalton e do Morris, mas foi descoberto em 1974 pelo químico e físico britânico John Dalton, e por isso é que tem o John nome. Dalton é um dos irmãos Dalton. Eu tenho a certeza absoluta. Exatamente. É um dos irmãos Dalton. Vais ver que este tem mais irmãos, por isso é um irmão Dalton, por isso acabou. Não, pensei que tu ias contar aquela famosa piada que nós e nós falámos isto no episódio piloto, que antes, muito tempo, nós não tentamos que isto seja uma cópia ou uma continuação da Caderneta de Cromos do Marco. É mais uma celebração de toda a alegria que durante aquele tempo aquilo nos dava, aquilo mexia muito com o íntimo, e nós sempre fomos pessoas que, mesmo antes da Caderneta de Cromos, continuámos a falar destas coisas. Com a Caderneta de Cromos relembrávamos e falávamos desses episódios com acontecimentos. E havia uma piada do Marco na altura que eu adorava, que era aquela do porque é que chamam-se Tintins quando alguém leva um pontapé lá, aquilo dói para caraças, por isso não se chama Ramos. E eu continuo a adorar essa piada, continuo a adorar pontapé nos ramos, pá, aquele tipo de um pontapé nos ramos, e eu continuo a adorar isso, estás a ver? Eu sempre que vou ao médico, tipo, tenho que inspecionar-me aqui nos meus ramos. Não faço isso. Não, mas acho piada. E então lembro-me, nós durante algum tempo falámos dessa do Marco ter falado, não é Tintins, ou Tintins é os Rambos, que é uma coisa de homem. E eu lembro-me disso. Eu, sobre o episódio do Marco, ou seja, sobre a Caderneta de Cromos, hei-de um dia contar aquela piada. Um dia a gente está a fazer um episódio sobre música, que temos que falar sobre música, do Lionel Richie, e tu sabes essa história, da história do Lionel Richie, que é um dos meus guilty pleasure. Não vou dizer que é guilty pleasure, é um assumidíssimo, tenho imenso gosto por Lionel Richie, e há uma história à volta disso que hei de falar um dia quando nós falamos de música, e a gente está a falar disso. Tá bem. Pronto, mas continuando a história, tu trouxeste connosco, eu trouxe os Calvins, eu ia também tirar uma foto à mochila. Eu, pela primeira vez em muitos anos, como a primeira história contei, trouxe uma mochila cheia de bandas desenhadas, como nós fazíamos em 1989 ou 90. Eu trouxe os meus Calvins, que devem ter sido não digo uns 10, 15 quilos de peso de mala, mas é um peso bastante grande. Mas tu trouxeste algo que eu acho que é fascinante. Eu trouxe uma pequena seleção dos gibis da Abril que ainda sobreviveram passados estes 40 anos, ou quase 40 anos, desde que os adquiri. E então decidi trazer só assim o que eu diria ser a primeira leva, tipo os primeiros anos da minha coleção, 84, 85, 86 e pouco mais que isso. Um dos mais antigos que eu tenho
É o Homem-Aranha número 16, Isso é de que ano? que a Abril editou em 1984. Porque devia estar cá tipo em 85, provavelmente, ou achas que chegava cá em 84? Sim, eu acho que chegava com um bocadinho de atraso, mas talvez não um ano. Acho que Pois. não demoraria um ano a chegar. Isso reproduz um Marvel Team Up. Agora vou fazer um ASMR. ASMR. Para quem gosta. Eles, muitos destes livros já estão a cair da tripeça, não é? Já deitam flocos de papel mas não estão maus, tendo em conta está os ótimo. 40 anos. 40 anos, isto está fantástico. Aí dentro está um Marvel Team Up de 1974, do Len Wein e do Ross Andrew, uma história que mete o Spider-Man e o Drácula, que na altura era também publicado pela Marvel. Mas a coisa mais engraçada desse livro, e é por isso que eu seleciono, não só por ser talvez um dos objetos mais antigos da minha coleção, é porque tem aí uma história do Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Tem aí o primeiro cómic que o Jim Steranko desenhou para o Nick Fury, que estava a ficar exatamente agora isso. Que é um clássico que aparece em todas as histórias da banda desenhada americana. Como diz logo do meu pedigree, eu comecei logo com o Jim Steranko. Boa. Também trouxe alguns dos meus primeiros Homens-Aranha já a comprá-los sempre de seguida. Eu descobri que a partir do Homem-Aranha 23 eu tenho praticamente tudo até muito, vou andando por aí. Durante 2 ou 3 anos eu tenho o Homem-Aranha quase todo seguido, mas trouxe aqui o número 26, que tem a morte do Tigre Branco. Exato. Que um dia nós traremos aqui o nosso amigo Gonçalo para nos contar como esta história o levou às lágrimas. e trago também o número 27 e o número 28, porque foi talvez a primeira vez que eu fiquei mesmo apanhado pela revistinha do Homem-Aranha. O que é que isto traz cá dentro? Isto traz uma história do Danny O'Neill e do John Romita Jr., que é um autor que nós adoramos, passámos a adorar anos mais tarde, que nesta altura ainda tinha um estilo muito bem comportado, muito na linha do pai dele, do John Romita Sr., e que mete o Hydro Man e o Sandman, que depois de um acidente no porto de Manhattan se transformam num gigantesco monstro de lama. Calma, agora estou aqui a ver. Isto tem Madame Web? Tem a Madame Web, sim, senhor. Uau! Essas revistinhas são de 85, mas trazem histórias do Amazing Spider-Man 216. Agora abri aqui e eu lembrei-me. Tu lembras quando o Homem-Aranha andava com um saco de areia, um saco feito de teia, com a roupa e com os restos e com o almoço do dia anterior? Não te brincar. Eu adorava. Olha o que está aqui também de 85, o Incrível Hulk número 22. Que eu adorei isto porque eu não sabia que eu tinha 6 anos, não é? Para aí, tinha 5, 6 anos e não sabia que havia isto, que eram as histórias do What If. Sim. O que aconteceria se Wolverine tivesse matado o Hulk? Boa. Já era o multiverso. E que no ano passado, no ano passado houve aquela adaptação agora para a Disney Plus da série. Por causa desta é uma história bem criada, era bem fixe se os gajos agora para uma segunda temporada fizessem esta história. Um dos livros que eu mais carinho tenho, porque até me lembro de andar a passear no bairro comercial do Restelo nas compras da manhã com a minha avó, e da minha avó me ter oferecido este almanaque do Capitão América, número 75. Eu lembro-me desse. Que é de 1985 e que lá dentro traz uma história escrita pelo J.M. DeMatteis que era a reprodução de um Marvel Team Up que mete o Capitão América e o Homem-Aranha na mesma história. Grátis, um mini póster. Tu tinhas um mini póster? Sim. Era o quê? Já não me lembro, acho que era um Jack Kirby, um Capitão América do Jack Kirby, mas não consigo dizer. Estou aqui a rir, eu estou-me a rir, eu não sei se vocês estão a ouvir o meu riso quase imperceptível que eu. Porque eu adorava, no meio destes gibis havia a gente, vou-vos contar, uma das nossas vontades é um dia ter um outro convidado que é o Tomás, que é brasileiro, pois, e que viveu o lado verdadeiro dos gibis. E eu adorava. O meu problema dos gibis nem sequer o que eu quero puxar pelo Tomás, nem sequer é as histórias do que aquilo ali era. Olha, estes cursos estão aqui no meio, este Arte de Vencer, que é um curso os cursos técnicos do Instituto Universal Brasileiro. Conhece alguém que tirou?
alguém tinha cortado isto e enviou pãozinho, para alguém e que hoje em dia seja tipo o guru da deixa-me lá ver o curso eletrónica, aqui. ou da- Beleza de mulher, ou mestre de obras, não é? Secretariado moderno. Olha, desenho arquitetónico, se calhar tu tomaste aqui. Foi aí que ele tirou o curso. Foi por correspondência. Oh meu Deus, isso é genial. Oh my God, imagina, epá, eu sério, se o Tomás me dissesse isso, eu acho que me descontrolo. Mas eu adorava isto, era tipo, eu pensava, será que isto é uma cena do futuro? Tu queres ter um curso profissional, Nem tens estás a de ir de ler, casa. estás a ler o Homem-Aranha e tu dizes, o que é que eu tenho bom? Leio o Homem-Aranha e acabo de tirar um cursinho e vou enviar aqui o meu fascículozinho e tenho o futuro garantido. É pá, fantástico. É pá, eu adorava isto. Adorava. Mas continuando, desculpa Então, lá. mais, o que é que está aqui? Tenho aqui um Super Aventuras Marvel, número 36, que para mim foi o primeiro encontro com a Tropa Alpha, que era uma coisa que me ligava bastante a ti, porque tu também adoravas a Tropa Alpha. Sim. Quando nós nos encontramos no Externato, fartámos de falar do Pigmeu. E aquela exato. aventura do John Byrne, do gajo no hospital, a fugir do A fugir hospital. do hospital com a bata e com o rabo Exatamente. fora. Exatamente. E a primeira vez que eu encontrei a Tropa Alpha foi neste número das Super Aventuras E é Marvel. engraçado, esta brincadeira um bocado das fugas é continuando muito Calvin, porque nós temos duas coisas que nós relembrávamos sempre e sempre falámos, que é a fuga do Pigmeu do hospital com o abate e com ali todo um bocado, sabíamos perfeitamente que ali por baixo estava o rabiosco de fora, não é? E a outra era daquele do Homem-Aranha está a sair de casa Com as e calças de pijama. com as minhas calças de pijama, e nós referimos isso quase sistematicamente. Sim. E isso era uma coisa que podia ser muito facilmente, não acontece, mas se fosse um Calvin, podia acontecer. O Calvin vestido, Sim. mas estou aqui de pijama, não posso ir à rua. Era o que nós dizíamos o episódio passado. Há um lado do humor que nos uniu sempre muito. Às vezes nós preferíamos consumir humor acima de qualquer outra Sim, coisa naqueles completamente. anos. Entre nós os dois sempre foi um Sim. produto para consumir. E mesmo quando não ouvia, a gente fazia que aquilo tivesse humor, não é? Uma coisa que também é digna de nota já agora é porque nestes anos a revistinha Super Aventuras Marvel era das que eu mais gostava de consumir, também por causa do mestre do Kung Fu, Sim. o Shang-Chi, não é? E Era o Shang-Chi, não era outro, o mestre Kung Fu. Não, é o Shang-Chi. o Shang-Chi, que era desenhado pelo Mike Zeck, que nós vamos depois Exato. conhecer também como o ilustrador das Guerras Secretas. Sim. Que tem uma história muito triste para mim, e também andavam aqui nestes anos a publicar os Eternals, The Eternals do Jack Kirby. Uau. Portanto, isto para um puto de 5 anos era um manancial. Era uma lição era uma lição fantástica. É verdade, no mesmo número tínhamos John Byrne Yeah. a escrever e desenhar a Tropa Alpha, tínhamos o Mike Zeck no Mestre do Kung Fu e tínhamos o Jack Kirby nos Eternals. Portanto, Yeah. eu gostava muito da Super Aventuras Marvel. Também tenho aqui uma história que também nos ligou muito, não é? Nós fartámos de falar sobre nós isto quando nos falamos muito conhecíamos. isso. Exato. Que é uma revista de 1985, o Heróis da TV, número 76, e que apanha aquela saga do Tony Stark alcoólico, dependente do seu whisky, Exatamente. o Demon in a Bottle, escrito pelo David Michelini e, mais uma vez, John Romita Jr. John Romita Jr., Parece que o yeah. tipo não nos larga, anda atrás de nós há 40 gajo anos. adora gajos problemáticos, cheios de problemas de alcoolismo e de identidades. Exato. Eu adorava esta história. Para mim esta imagem, duas imagens, não é? Que é esta dele sentado, olhar para o capacete, não é? E com as garrafas em cima, e depois estar ali a beber. Eu adorava isto, adorava. Os gajos tentaram referir um bocadinho isso no segundo Capitão América. Curiosamente, essa é uma história do ano em que nós nascemos, é de 1979. É de 79? É de 69. Não a revistinha brasileira, Sim, porque mas saía esta sempre história com, que está aqui. mas originalmente. Sim. Depois entramos no ano de 86, que é um ano que eu adoro, porque não só já estava muito mais crescido e consciente e capaz de ler efetivamente já com mais maturidade, mas tenho muitas coisas do ano de 86 que eu gostei imenso de ler. Estes Marvel especial, 2 volumes, o Homem-Aranha contra o Duende Verde, era a possibilidade de, em 2 volumes bastante gordos, nós termos toda a relação do Duende Verde com o Homem-Aranha. Começa com a primeira aparição do Duende Verde. Tens vindo isso em separado ou vindo isso junto? Os 2 volumes separadamente, sim. Separadamente. Aliás, eles saem com 2 meses de diferença, ok. porque um saiu em outubro e o outro em dezembro de 86.
Mas começava com a primeira aparição desenhada pelo Steve Ditko, escrita pelo Stan Lee, e ia até à morte da Gwen Stacy, desenhado pelo Gil Kane. Em 86 também sai um livro que também de certa forma nos juntou em conversas de recreio, que era o Super-Homem contra o Homem-Aranha, que tinha sido assim o primeiro encontro dos titãs, que era DC Comics e a Marvel. Gary Conway, John Romita, Ross Andru, Neil Adams, porque aquilo foi desenhado por várias mãos, mas escrito pelo Jerry Conway. E depois o que para mim é o grande acontecimento de 86, mas que era um acontecimento de 84 nos Estados Unidos. Mas o facto de só haver 2 anos de desfazamento já mostra a importância que as guerras secretas tiveram para a nossa geração. Normalmente havia um desfazamento de 4 anos entre o que saía nos Estados Unidos e o que saía no Brasil. Mas aqui só há um desfazamento de 2 anos, porque toda a máquina se pôs a trabalhar para apanhar o hype das guerras secretas e para poder vender os bonecos da Mattel ao mesmo tempo. E eu tenho uma história triste, não é? Pois. As Guerras Secretas saem, como nos Estados Unidos, numa minissérie de 12 números, mas eu não tenho o primeiro e o segundo número. Tinhas? Mas tenho a prova de que eu tinha, porque eu tenho aqui uma cadernetazinha que nós íamos colecionando os números e depois cada número trazia dois autocolantes, ou não, eram só cromos porque não tinham cola, nós é que punhamos a cola. Mas acontece que eu andava tão entusiasmado com as guerras secretas que transportava as guerras secretas para todo lado. E numa altura em que só tinham saído ainda 2 ou 3 livrinhos, eu levei-os num passeio para a Baixa com a minha avó. E durante a viagem, eu sei que a minha avó foi ao oculista dela, eu estive sentado na sala de espera, eu estive sentado em autocarros e algures nesse trajeto todo eu perdi o primeiro e o segundo número das Guerras Secretas. E ainda hoje, passados 30 e tal anos, eu não recuperei. E este podcast é tipo ponto de encontro de quem encontrou o número 1 e o número 2 das Guerras Secretas no autocarro, número 42 para o coiso, ou num oculista, ou numa pastelaria na Baixa. Um autocarro para o coiso. Para onde é que vai? Para o coiso. Se há o desterro, também pode haver o coiso, não é? Eu lembro quando era miúdo, desterro. Mas onde é que é o desterro? Agora, para não chatear mais, vou acabar já, porque já só tenho 2 coisas, acho eu, para mostrar. Um é o Heróis da TV, número 100, que me tinha sido trazido do Brasil por um colega do meu pai que tinha ido trabalhar para o Brasil. Ou que tinha ido em trabalho até ao Brasil, e eu guardei este livrinho com muito interesse, porque ele era uma espécie de o mais antigo e o mais recente do universo da Marvel. Ele trazia, por exemplo, o primeiro número do Doutor Estranho, a primeira aparição do Doctor Strange, ou a primeira aparição do Homem de Ferro, mas depois logo a seguir vinha colada a história mais recente de todas. E há aqui 2 dignas de nota. Uma é a secção dedicada aos X-Men, que traz o X-Men número 1 do Jack Kirby e do Stan Lee, mas que logo a seguir traz um número, o 200 e tal dos X-Men, o 205, que tem uma história escrita pelo Chris Claremont, mas desenhada pelo Barry Windsor Smith, que é um dos grandes artistas. É um mestre do detalhe. E logo a seguir vem a secção dedicada aos Avengers, aos Vingadores, traz a primeira aparição dos Vingadores, o número 1, mas depois a seguir tem uma história de um anual o anual que é número 10 de 1981, que é desenhado pelo Michael Golden. Pois, nós estamos a falar isso há bocado, estávamos completamente fascinados por causa de... Mas conta a história. É porque o Michael Golden é um bocado o elo perdido entre a geração Marvel dos anos 80 e depois a malta que vai dar origem à Image Comics, não é? O Todd McFarlane, o Rob Liefeld, o Jim Lee. Parece, às vezes, quando nós consultamos a história da coisa, parece que eles vêm do nada. Parece que veio uma geração completamente radical. Sim, houve ali um corte gigante entre... Mas há um elo perdido que é mal conhecido, mas que é o Michael Golden. O Michael Golden é um desenhador extremamente moderno para um tipo que está a desenhar em 80 e estás a ver esta história de 81.
Pois, Estamos então- 10 anos antes da Image Comics, praticamente. Exato. E o tipo já tem um estilo muito parecido com o que depois essa malta... Com poucas proporções físicas, né? Com os joelhos nas É canelas. verdade, há um certo exagero, Sim. há uma estilização hipertrofiada, Exato. hipertrofiada dos corpos Todos e, eles tudo. finíssimos. E pernas super longas, Exato. mas depois há toda a textura e todo o exagero que nós isso associamos. para mim, isso é fantástico. Portanto, eu recomendo, quem quiser espiar, procure o nome Michael Golden Exato. e veja. Ele é de facto o tipo que faltava entre o John Byrne e o Todd McFarlane, ou uma coisa assim. Mas também vi que tens aí a história que nos uniu no Recreio. Que é uma foi história de 89. de 89. Porque Eu tinha essa banda desenhada. nós compramos isto nas férias de verão antes de nos conhecer, Exatamente. porque isto sai em julho de 1989, Que é o que é Homem-Aranha, o qual é o número? 73, 73. que reproduz o Amazing Spider-Man 254. Tem uma história aqui do Tom DeFalco e do Rick Leonardi. Rick Leonardi, que é o tipo que vai fazer o Homem-Aranha 2099, mas que é na altura em que o Aranha está a usar o seu fato negro. preto. Yeah. Mas o fato preto, isto é antes ou depois dele se ter zangado com o simbiote? Eu acho que isso é antes. É antes. Portanto, ele está a usar mesmo o simbiote. Ele aqui está a usar o simbiote. E isto... pois, porque isto até é do ano das Guerras Secretas. Isto Sim. é de 84, portanto isto é logo a seguir Eu acho a que ele ainda ter fazem vindo... que ele ainda despa a roupa, não é como se fosse um. Não é? Eu acho que o simbiote já tinha a capacidade de se transformar em roupa. Eu acho O simbiote que sim. podia se transformar numa camisa... Sim, não, mas isso era um bocado tipo stalking, né? Tipo, agora deixa-me dar de roupa, não é? Ou secar, não é? Ele já não precisava mais de roupa, ele com o simbiote fazia tudo. E que porcaria. Ele transformava-se em jeans, e transformava-se em boxers da Calvin Klein. cheiro ali dentro. Vá, Peter, estás um cheiro assim, sovaco. Yeah. E pronto, pá, mas nós adorámos encontrar-nos no Recreio para falar sobre o título que tínhamos lido há um mês atrás, ou coisa assim. Como é que tu dizias? Com a furgoneta. Estás a não é? ver? Estás a ver? Desculpa. Olha, o gajo a pendurar aqui o fato. Está a pendurar o simbiote. Eu sabia que eu lembro que ele ainda tirava. É claro que ele podia mudar. Imagina se ele fosse apanhar, deixa-me trocar para uma roupa de motoqueiro. Roupa de motoqueiro, já está. Ele podia ficar de calções, ele às vezes fazia isso, não é? Ele sim. experimentava pôr o fato Era para lavar as pernas na altura. Só lavar as pernas. molhar os pés de molho. Assim, eu não gostava de banho. A luta com o Hobgoblin foi muito, com o Duende Macabro foi muito dura. Tenho que pôr os pés de molho. O puto melhor de macabra a agarrá-lo. Agora não vais fugir. Que cheiro horrível. Eu adorava isto. Isto é, para mim, esta história é. Eu acho que nós temos três bandas desenhadas que são o marco da nossa amizade. Uma é esta, que é, nós falámos e sabemos quase detalhe após detalhe e tínhamos uma coisa em comum. A outra foi do Sinister Six, foi depois de um verão. Nós comprámos e encontrámos depois das férias de verão e já estávamos a ler o mesmo número, o mesmo livro e tipo, e ficámos fascinados. E depois foi muito mais tarde de saber que também tinhas esse super almanac da DC. Que sim, nós falámos as origens secretas dos vilões do vilões Batman, que eu comprei na Feira Popular e eu adorava esse livro. E depois mais tarde descobri que uma das histórias escrita pelo Neil Gaiman. Este livro é de janeiro de 1990, quer dizer que estávamos no primeiro ano de colegas no Externato de Alvalade. E já agora, deixa-me só olhar aqui para a parte de trás. Tinha uma história de Neil Gaiman, tinha histórias do Kevin Nolan, e do Sam Keith. Acho que há para aqui uma coisa do Sam Keith, do Penguin. Exato. E tudo autores que nós íamos depois andar Mais tarde atrás deles. Sim, eu na altura lembro que comprei este livro, porque na altura, usando uma expressão que se usava, este livro era bastante gordo. E eu lembro, eu queria livros gordos porque dá tempo para. É um calhamaço. E então era um livro que eu gostava de ler e de. E isto, tu passaste por isto ou não? Passei. Eu tenho nas mãos dois de vários, mas de livros do Super Pato, que eram Eu tive esse último revistinhas da Disney. Exato. Um deles é da editora Abril, o Almanac Super Pato número 5, mas a Eu não outra tive esse. Eu é tive da esse. Morumbi. Tu tens da Morumbi. A Morumbi era a versão, era a Abril em Portugal, ou seja, a Exato. Abril começou a fazer edições aqui em Lisboa, mas com o título de Morumbi. Eu lembro-me dele, eu tinha esse. Tens aí na mão. Sim, que tinha a origem
do Super Pato, na Vila Rosa, acho eu, que era o sítio Sim. onde ele encontrou o fato E do Super Pato. tinha aqui o logotipo de uma coisa que nós adorávamos, o Clube Amigos Como os Disney. amigos dizem. E aí dentro has de encontrar uma secção com o cupão para te tornares sócio do Clube Amigos Disney. E tem... Exato. E está aqui uma carta tua, Júlio Isidro. Não gosto de ti, não fui convidado. Mas não, brincar. Yeah. Mas nós vamos dedicar Nesquik. está prometido que nós vamos dedicar um Ah, episódio sim. ao Clube Amigos Disney. Sim, Mas esse sim. episódio vai ser feito com um amigo nosso. Sim, tem que ser, sim. Que nós acabámos de mencionar, o Gonçalo. Porquê? Porque este nosso amigo, a mãe dele trabalhou na RTP e ele participou de pelo menos uma gravação Do Clube Amigos Amigos Disney. Por isso esse episódio fica dedicado, fica prometido e vai ser com o nosso amigo Gonçalo aqui. Olha, uma pergunta: a Fritos ainda está aberta, a gelateria? Ainda existe? Aquelas como do Conde, como havia no Sim. Condes e como havia no Cinema Londres, acho que não. Bolas. Aqui está aqui um vale um cone. Bolas. Vale de 30 de março, mas hoje não dizia o ano. Não dizia o ano. Ainda podíamos ir descontar. Acho que podemos ir lá descontar. Achas que dá? Que maravilha, podemos pá. tentar. Ainda haver porque nós referimos muito o Fritz nos episódios Sim, dedicados sim. ao Apollo 70 Exato. porque a dada altura o Snake Bar do Apollo 70 foi um Fritz e também falámos no Cinema Condes. Exato. Pá, se eu tivesse descoberto isso, eu tinha trazido isso nessa altura. Yeah. É que a gente, exatamente, eu não tenho um ano aqui, por isso era de aproveitar e irmos lá pedir um conezinho. Como é que eu não fui descontar esse cone na altura? Yeah, podemos fazer isso. Mas pronto, eu lembro, a razão pela qual eu trago o Super Pato, eu podia ter trazido muitos outros exemplos das revistinhas da Disney para aqui, mas eu tinha um carinho especial pelo Super Pato. Lembro-me de me divertir genuinamente, de ficar mergulhado na aventura da Vila Rosa e de como ele descobre a história do Super Pato e o fato escondido num cadeirão antigo e diverti-me mesmo muito com as histórias do Super Pato e por isso é que trago. Boa. Mas eu não guardei tantos gibis dos patos da patos. Disney como da Marvel, Eu obviamente. tinha muitos patos, mas minhas babinhadas ao uns tempos foram-se estragando, infelizmente, e não tenho assim tanta referência como tu tens das tuas e tantas memórias não, tantas peças que tenhas aí. Houve alguns almanacs da Disney que eu guardei por outras razões, como um deles tem, por exemplo, a adaptação à banda desenhada daquele filme das crónicas que adapta as crónicas de Prydain, que é o Taran e o Caldeirão Mágico, The Black Cauldron, não é? Que é um filme de animação da Disney. Eu adorava esse filme, como tu sabes, eu adorava tudo o que era Conan, Dungeons and Dragons, sim. Grayskull e por aí fora. E eu gostei imenso de ver o Caldeirão Mágico, e então guardei um almanac da Disney que tem a adaptação. E também tenho lá um almanac da Disney que tem uma história de uma ânfora qualquer, uma daquelas histórias de arqueologia típicas do Tio Patinhas. Sim. Mas porque é que eu guardei? Porque foi a primeira vez que eu li um cómic que tinha opções múltiplas, em que tu podias decidir se decides mergulhar, vai para a página tal, se decides ficar no barco à espera não sei de quê, vai para a página tal. Okay. Então tu fixe. podias desenhar a aventura como tu querias e eu decidi guardar esse porque achei Boa. Então, que era giro. ainda tens? Tenho. Tens trazidas. Mas olha, mas antes de acabar, que já estamos quase no nosso tempo limite, vou ter que fazer uma pergunta. Lá vem. Eu virei aqui o Super Almanac do DC Sim. e atrás há aqui umas escolas associadas de fotografia e revelar, violão, guitarra e serigrafia. A minha pergunta é: Tomás, tu tiraste algum curso deste? Tu tocas guitarra lá, aprendeste a tocar guitarra lá, admite lá. A gente vai-te convidar e vais ter que contar onde é que tu aprendeste a tocar guitarra, está bem? Ou fotografar. Mas eu prefiro saber. Eu prefiro saber quem é que teve o trombada. O carro que ficava abraçado. eu estava a ver isso e pensei assim: Trombada. durante anos e anos nós tivemos imensos anúncios sobre segurança rodoviária. E qual é o brinquedo? É um carro que choca contra as coisas e destrói-se todo. Fica todo amassado. Amassado, exatamente. Trombada. Bato, amasso e depois Desamasso. desamasso. Ok. Boa. Então E pronto. vamos dar descanso ao Ergos. Espero
Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @o Segundo Trabalho de Hércules, e em de todas as subscrever plataformas de podcast. e de subscrever nas plataformas de podcast. Pedimos, por favor, que avisem os amigos todos, enviem os Sim. links para a malta, para ver se o podcast se expande por aí. Exato. E a gente consegue viver disto. E agora damos descanso ao Hércules e encontramos-nos no próximo episódio. Exatamente. Até uma próxima.